Oi, pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu fiz um vídeo recentemente falando sobre os 5 movimentos ou 5 elementos dentro da medicina chinesa, que é o segundo pilar, e vocês me perguntaram qual que era o primeiro pilar da medicina chinesa. Então, respondendo às perguntas, o primeiro pilar da medicina chinesa é a teoria do Yin e do Yang. Então, segundo a medicina chinesa, tudo deriva daquele anagrama, daquela imagem do Tao. O Tao é o todo. E de lá vem o Yin e o Yang. O Yin significa a parte material e o Yang significa a parte imaterial. E tudo dentro do planeta, ele pode ser classificado como Yin ou Yang. O dia, a noite, a terra, a água, o claro e o escuro, o alto e o baixo, o bom e o ruim, o alegre e o triste, todas as antíteses que são a dualidade que a gente vive no nosso planeta, representam a teoria do Yin e do Yang como válida para o nosso planeta, para a nossa existência. E, a partir daí, a gente classifica as doenças, a gente classifica os comportamentos, a gente classifica a energia de dentro de cada órgão, o quanto ele tem de energia para doar ou o quanto falta de energia, tudo como Yin ou Yang. Essa é uma linguagem que é uma linguagem filosófica da medicina chinesa e que hoje em dia ela já interpretada de outra forma, ela tem a linguagem da medicina ocidental para representar. Mas antigamente, há 6.000 anos atrás, os chineses não tinham o conhecimento sobre neurotransmissores, conhecimento sobre célula, conhecimento sobre o corpo humano, sobre o funcionamento das células, a diferença de horário, qual que era o melhor funcionamento, os hormônios que a gente tem, que são liberados durante o dia, os hormônios que são liberados durante a noite. Então, ele usou essa teoria para representar o Yang como a parte mais ativa, mais acelerada, o fogo, e o Yin para representar o frio, a parte mais lenta, a parte material, mais pesada, mais densa. Então, a partir daí, toda classificação surge em doença Yin, doença Yang, deficiência de Yin, deficiência de Yang, conforme o funcionamento do órgão. Tem órgãos que são mais Yin, tem órgãos que são mais Yang. O coração, por exemplo, é um órgão super Yang. Ele bate com força, ele é quente, ele pulsa, ele acelera. E se ele se tornar mais Yin, no caso de uma doença como insuficiência cardíaca, em que o coração fica mais lento, fica grande, o batimento fica mais devagar, fica mais difícil de funcionar, a gente pode falar que ele está com uma doença Yin, né? Que falta Yang. Por que vai faltar Yang? Aí cada doença vai depender de um fator, né? Ou de vários fatores. Mas só um exemplo para vocês começarem a entender o que eu vou começar a falar mais aqui, porque a visão da medicina chinesa, ela nada mais é do que uma visão traduzida de uma maneira filosófica para uma época em que não haviam termos e nem conhecimento científico para comprovar o que os chineses já notavam no nosso corpo. Então, fica aí a teoria do Yin e o Yang. Ixi, gaguejei. Teoria do Yin e do Yang. E aquele desenho que representa o Tao, que significa o todo, que é a união do Yin e do Yang. Porque nós temos muitas coisas Yin e muitas coisas Yang dentro do corpo. E através do equilíbrio entre os dois, se forma nosso corpo. A doença se dá a partir do desequilíbrio. Como eu disse aqui no exemplo do coração, se o coração sofre de insuficiência cardíaca e é um coração grande, inchado, que a gente chama, um coração lentificado, o Yin dele está aumentado, então está faltando Yang naquele órgão, entende? Pela falta do Yang, ele se dá em adoecimento. E o excesso de Yin também representa o adoecimento nesse caso. Um exemplo para vocês, alguns exemplos de Yin e de Yang, de dualidade, de contraste: o dia é mais Yang, a noite é mais Yin, ela é escura, ela é densa, ela é fechada. O sol é mais Yang, a lua é mais Yin, a terra é mais Yin. E o que é mais Yang? O fogo em relação à terra. Agora, se a gente colocar, por exemplo, a terra e a água
A água é mais fria, mais gelada, e a terra é um pouco mais quente do que a água. Então, em relação à água, a terra seria mais Yang e a água mais Yin. E dentro dos órgãos do corpo, quais seriam os mais Yin de todos? Seriam os que estão relacionados com o elemento água, o elemento rim, que seriam os rins, né? E o que a gente pode chamar de muito Yang poderia ser o coração, que ele é muito Yang. Mas também poderia ser o fígado, porque o fígado, na visão da medicina chinesa, ele é um órgão muito Yang. E ele está relacionado ao elemento madeira. Apesar de não ser o elemento fogo, é o elemento madeira, ele é um elemento muito Yang. O fígado, dentro da visão da medicina chinesa, ele é muito importante. Ele rege a mulher e ele rege o nosso corpo de maneira como se ele fosse um general. Ele mandasse o nosso corpo funcionar. Então, ele ativa nossos hormônios, faz o nosso corpo funcionar, a gente se movimentar, a gente ter poder de decisão, de tomada de atitude. Então, ele é um órgão superior. Mais pra frente, eu vou falar mais um pouco sobre Yin e Yang com mais exemplos dentro da medicina chinesa mesmo. A gente vai falar de todos os órgãos, tá? Dentro da medicina chinesa, a gente tem os 5 elementos, né? Que eu coloquei o quadrinho para vocês. Então, a gente, dentro de cada elemento, a gente tem um órgão principal e uma víscera principal. E a gente tem também a representatividade a partir do elemento da natureza, a partir da estação do ano, a partir do sabor. E eu vou falar para vocês isso mais detalhado no próximo vídeo. Espero que vocês gostem, compartilhem e curtem aí também, gente. Curtam, né?